Vimos pela manhã, na compreensão de Romanos, capítulo 11, versos de 1 até o 17, do 17, até o verso 24, que o apóstolo Paulo chama a atenção de que Deus, na sua grande graça, na sua grande misericórdia, trouxe a nós, a mim e a você, gentil, a oportunidade de nós crermos. Vimos que o apóstolo Paulo menciona exatamente de que a rejeição de Israel trouxe benefício para a minha vida e para a tua vida. E que Deus, sim, voltará a tratar com este povo. Chegamos ao final desse ensaio, dessa forma como o apóstolo Paulo coloca no livro, chamando a atenção da soberania de Deus. Quando iniciamos, então, esse trecho das Escrituras, por exemplo, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, é certo de que nós iríamos ter mexido em algumas feridas, pois quando nós pensamos na soberania de Deus, naturalmente nós falamos de algo que nós não gostamos muito. A soberania de Deus coloca o homem no seu devido lugar, faz com que eu e você, nós venhamos a nos ajustar diante do Senhor Deus. Cristo Jesus, como o elo, como a ação principal de Deus, que nos aproxima dele, é a manifestação dessa soberania, dessa ação graciosa de Deus através da eleição. Pois mesmo quando houve a rejeição, quando houve toda a situação com o povo de Israel, Deus transformou aquela rejeição em bênção. E quando achou que tudo estava possivelmente terminado, quando se pensou nisso, vem Deus mais uma vez, em sua soberania, e mantém firmada a sua promessa com aquele povo. Ou seja, ele ainda continua trabalhando com o povo de Israel. Colocou um pouco de lado, deu um espaço de tempo, mas aquele povo ainda é o povo a qual preenche e é a menina dos olhos de Deus. Assim como também resulta e resultará em glória, que é o alvo de toda a criação. O objetivo, então, a ser traçado para mim e para você, é que toda criatura foi criada exatamente para esse fim. Salmos 19, por exemplo, versículo 1, vai chamar a nossa atenção descrevendo exatamente isso, de que todos os céus e a terra manifestam a glória do Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 20, o profeta descreve para a minha vida e para a tua vida de que os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhos das avestruz, porque porei águas no deserto e rios a ermo para dar de beber ao meu povo escolhido. Então todos, não importa quem quer que seja, virá a exaltar e a glorificar a pessoa do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus nos desafia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Poderíamos então destacar, quando pensamos em glória, dois tipos de glória. A primeira glória é a glória intrínseca, é a glória essencial, ou seja, é a própria essência do próprio Deus. Gira em torno dele mesmo, não é acrescentada, não é uma glória imperfeita, é uma glória completamente perfeita, se é que existe essa ideia de completamente perfeita. A glória do Senhor Deus é algo que não pode ser compartilhada, é algo que não pode ser doada, não pode ser dada, pois é dele próprio. Manifesta a essência de quem ele é, do que ele possui. E mesmo que não pode ser dado ou tirado, foi aquela glória que Moisés pediu, olha, eu queria ver a tua glória. Passa, Deus disse, passa, e o Senhor Deus falou assim, eu vou tampar a minha passagem, e quando eu passar, e passar toda a minha glória, você só vê o rastro, porque nenhum ser criado, nenhuma criatura pode contemplar a glória do Senhor. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, o profeta lembra a gente de que viu 3 serafins, chamando Santo, Santo, Santo é o Senhor, formosa é a terra e enche-se da sua formosura. A outra forma de nós glorificarmos a pessoa de Deus, ou de glória da pessoa de Deus, é aquilo que nós fazemos, que é através do louvor, que é através da adoração, que é através do reconhecimento de quem Ele é, do Deus glorioso. E a esse tipo de forma de glória, todos os crentes, todos, eu e você, que cremos em Cristo Jesus, somos convidados a render louvor. Daí, vai um adendo. Ontem, por exemplo, quando nós estávamos na reunião dos jovens, eu chamei a atenção um pouco com a questão do louvor com a juventude, porque vai, claro, de geração para geração, de oportunidade de época e época.
Mas na minha época, quando eu era jovem, o louvor era aquele negócio que, assim, vibrava. Porque nós entendíamos e compreendíamos de que era o melhor momento para realmente chamar a atenção, para colocar para fora, para destacar quem Deus era nas nossas vidas. Tanto é que os cânticos não eram cânticos que giravam em torno das pessoas, eram cânticos como esse que nós acabamos de cantar. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu possa pensar e imaginar, infinitamente mais. Cânticos extraídos da própria palavra, cânticos que enaltecem a pessoa do nosso Deus. Claro que o tempo passa, hoje temos músicas muito bonitas, mas a expectativa do louvor, a forma como que nós nos apresentamos diante de Deus, também resulta no louvor. Compreender, então, de que eu e você, nós fomos criados para glorificar a pessoa do nosso Deus, é essencial. Você está aqui. Deus te trouxe aqui hoje para que você compreendesse isso. A sua vida não está apenas passando. Você e eu não estamos apenas existindo. Fomos criados para um propósito, e o nosso propósito é glorificar o nome de Deus. Quando nós pensamos nisso, nós criamos então razões para a nossa vida, nós criamos para nós expectativas, pois se casarmos, vamos casar para vivermos para a glória do Senhor. Nosso casamento vai ser abençoado. Se trabalharmos, vamos trabalhar então para a glória do Senhor. Nosso trabalho vai ser para render louvores a Ele. Nosso trabalho então vai ser abençoado. Se vamos ter relacionamento com pessoas, amigos, vizinhos, quer que seja outro, vamos fazer isso para a glória do Senhor. Quer qualquer coisa, qualquer situação, nós vamos colocar Deus em evidência nas nossas vidas. E isso vai resultar em glorificação ao nome dEle. O capítulo 11 de Romanos é um convite a compreender a soberania de Deus. Tecnicamente falando, 9, 10 e 11. Mas principalmente o capítulo 11. Pois o apóstolo Paulo chama a atenção, tanto dos gentios quanto dos judeus, de que todos nós caminharemos para glorificar o nome do Senhor. Destacaremos, então, como que a soberania de Deus levará a mim e a você a louvar e engrandecer a pessoa do nosso Deus em nossas vidas. Como nós poderemos descansar mesmo quando nós vamos não compreender a circunstância? Quando nós temos a plena certeza e convicção, Deus é soberano. E está no controle de tudo. Portanto, glorifique a Deus. Essa é a nossa chamada de hoje. Glorifique a Deus. E eu quero apresentar pelo menos 4 razões pelas quais você possa glorificar o nome de Deus. A primeira delas, glorifique a Deus, pois Ele é soberano na história. Versículos 25 e 26 de Romanos, capítulo 11. Paulo vai chamar a atenção assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará a Jacó as impiedades. Glorifique a Deus, pois Ele é soberano sobre a história. Nossa vida vai passando gradativamente. Me recordo, estava falando ontem lá em casa, ou foi ontem, foi hoje pela manhã, de um período de escola, né, que passei, na 4ª série. E eu consegui lembrar de alguns detalhes, mas passou. 4ª série, 10 anos, 30 anos atrás. E talvez você vai lembrar na sua vida alguns momentos da história da sua vida pessoal e que marcaram. Mas Deus estava ali. Antes mesmo do Claudemir conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Deus estava ali. E é exatamente esse patamar que o apóstolo Paulo chama a atenção do povo ao qual ele está se dirigindo, no caso os romanos. Deus é Senhor da história, Deus está na história e Deus é soberano sobre a história. Pois a chamada desses 2 versos são claras, que Deus salvaria o seu povo, Deus salvaria Israel, ainda que no momento, na circunstância que estamos vivendo, não há nenhuma evidência disso. Paulo, inclusive, vai chamar de que isso vai acontecer quando atingirmos a plenitude dos gentios. Israel ainda continua sendo a menina dos olhos de Deus. Deus não mudou o plano. Deus não, deu errado o plano com Israel. E agora o que vai acontecer? Já sei, vou criar a igreja. E a igreja vai ser o plano B. Não.
A igreja não é o plano B. Nem Israel foi o plano A. Mas na sua soberania, na sua ação, tanto Israel quanto a igreja fizeram parte do plano redentivo do Senhor. Diante dessa verdade, que nós podemos enquadrar, nós podemos ver que a salvação desse povo que nós falamos pela manhã vai acontecer, porque o Senhor voltará a lidar com eles. Veja, por exemplo, o que diz Ezequiel capítulo 20, versículos 33 ao 38. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com a mão poderosa, com o braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregareis das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço forte, estendido e derramando meu furor, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como eu entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei e passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e aqueles que transgrediram contra mim, da terra e das suas moradas, eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus afirma para aquele povo de que, olha, eu estou agindo e eu vou fazer com que a vida de vocês, ela volte. Em Zacarias capítulo 13, é interessante a chamada que o Senhor Deus faz com o povo de Israel, porque ele deixa muito claro para eles de que diante de todas as circunstâncias, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu os ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, Senhor, é o meu Deus. Diante da história daquele povo, Deus está chamando a atenção de que não deixei, não abandonei, vocês ainda fazem parte. Paulo descreve, então, chamando a atenção dos judeus e dos gentios que estavam ouvindo, que estavam lendo aquela carta, destacando exatamente isso, que o nosso Deus era, assim, poderoso para reconstruir a história do povo judeu e firmar aquela história. O controle da história do Senhor para com a nação de Israel é a prova absoluta, é a prova incalculável, é a prova que nós temos de que Ele é soberano. Pois, quando a gente olha para a história desse povo, nós vamos ver exatamente conforme o profeta Jeremias descreve para a minha vida e para a tua vida, dizendo o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, e um só caminho para que os que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixareis de lhe fazer bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e eles farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Percebam como que Paulo chama a atenção daquele povo. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que não presumais que vós mesmos, que o endurecimento veio da parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó suas impiedades. A gente olha para aquela nação, e a gente talvez não consiga associar muita coisa, mas aquele povo é o povo de Deus. E Deus está falando para a minha vida e para a tua vida de que Ele segurou e Ele controlou a vida daquele povo ao longo da história. Quem estuda a história vai perceber exatamente isso. O povo de Israel não era um povo de um grande império, como são os japoneses ou como foram os chineses. Não era um povo rebuscado de grandes heróis e assim vai sucessivamente. Tudo o que aconteceu na vida daquele povo era Deus preservando, era Deus guardando. Mas até que eles rejeitam o Salvador, eles rejeitam o Messias. Deus então coloca eles de lado e chama a atenção de que essa rejeição deles traz a oportunidade de eu e você crermos, traz a oportunidade de nós conhecermos o amor do Senhor.
Mas Deus voltará a tratar com eles. Eles voltarão a ser o povo de Deus. Eles voltarão a ser a menina dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Assim como Ele é Senhor da minha história de vida e da sua história de vida. Querido, nada vai acontecer na sua história de vida que Deus não saiba. Eu sempre digo que às vezes a gente olha para essa questão de Covid e tudo mais, a gente se assusta. Claro que se assusta. Mas Deus não está sendo pego de surpresa. Deus não está sendo pego de uma certa maneira. Puxa, e agora o que eu vou fazer? Ele é Senhor da história. E todos nós temos os nossos dias assim estabelecidos por Ele. Assim como o povo de Israel teve os seus dias e tem os seus dias estabelecidos por Ele. Assim como existe a plenitude dos gentios, ou seja, a salvação de todo aquele que virá a crer. Então glorifique a Deus, porque Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da história da sua vida, Ele é Senhor da história do povo judeu, Ele é Senhor da história da igreja. Mas também glorifique a Deus, pois Ele é soberano na sua integridade. Uma das questões que nós temos em relação à palavra de Deus é que Ele sempre mantém aquilo que Ele fala. Em todas as Escrituras nós vamos encontrar diretrizes sobre esse caráter dele, caráter reto, caráter justo. E dentre muitas, as que se destaca é que Ele é fiel. Deus sempre cumpre a sua palavra. Não importa o que eu e você venhamos a ser, passar ou fazer, Deus é fiel à sua palavra. E essa forma dele chamar a atenção destaca exatamente disso. Diz o apóstolo Paulo, versículo 27 e 28. E se este será o meu conserto com eles, quando eu tirar dos seus pecados, assim que quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus foi ao encontro de Abraão, Deus trouxe Abraão para junto, Deus criou de Abraão, trouxe a oportunidade dele ser pai, juntamente ali com Sara. Depois, pai e mãe, depois que Isaac nasceu, Deus também traz a oportunidade de Isaac ser pai, juntamente com Rebeca, sua esposa. E é interessante que no decorrer dessa história, Deus foi criando um povo. Aquele povo, Deus estabeleceu alianças com eles. Mas antes daquele povo, Deus havia estabelecido um concerto com Abraão. Uma questão de promessa, uma questão de pacto. E naquele pacto que Deus firmou com ele, Deus não vai voltar atrás. Sabe por quê? Porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Às vezes, nós temos na mente de que, olha, talvez Deus se esqueceu. Números capítulo 23 vai chamar a nossa atenção de que Deus não é igual ao homem para que minta. Quando o contexto de Balaão vai falar exatamente sobre essa questão. Deus não é como o homem para que minta. Ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 23, nós vamos ter a narrativa chamando a atenção, o evangelho chamando a atenção, destacando para a minha vida exatamente para a tua vida. Guardemos firme confissão de esperança, sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Ainda, precisamos destacar e chamar a atenção sobre o que o apóstolo Pedro chama a atenção na sua epístola. Olha, talvez você está querendo aí que Deus venha logo. Talvez você está cansado de sofrer. Talvez você não está aguentando mais tanta notícia ruim. Pedro então chama a nossa atenção destacando assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus ainda não veio, diz o apóstolo Pedro, não é porque Ele se esqueceu, porque Ele vai vir. Ele vai vir e Ele vai concretizar tudo aquilo que foi planejado. Mas se Ele não veio, é porque está dando tempo para que haja mais salvação, haja mais oportunidade das pessoas crerem, haja mais oportunidade das pessoas se voltarem para o Senhor. A salvação é importante frisar, diz o apóstolo Paulo, e chama a atenção da aliança para com aquele povo, porque era fato de que Deus estava alcançando as suas vidas. Israel estava firmado, não apenas porque Israel era um povo escolhido, mas porque Deus é íntegro na sua fala. Deus não volta atrás. Às vezes a gente vive circunstâncias da vida que a gente esquece das promessas do Senhor. Se tem uma coisa que o crente não pode trazer ao seu coração, é esquecer-se da promessa do Senhor. Deus é fiel em cumprir. Assim como Deus é fiel em trazer salvação para o povo. A salvação é o perdão e a remoção do pecado, a erradicação daquilo que separa o homem caído do Deus Santo.
Veja o que diz os versículos 28 e 29. Assim, quanto o evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados de Deus, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus agirá e chama a atenção o apóstolo Paulo na vida do povo, trazendo a eles a oportunidade única deles se renderem, deles firmarem-se cada vez mais na pessoa do Senhor. Deus não vai voltar atrás na sua palavra. Se Deus falou que viria e faria com que Jacó, ou no caso a nação de Israel, tivesse as suas impiedades, tivesse os seus pecados desviados, o libertador viria e resgataria, vai acontecer. Porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Então, percebam, eu posso glorificar a Deus porque eu sei que Ele está no controle da história. Eu posso glorificar o meu Deus porque eu sei que Ele cumprirá a sua palavra. Mas eu também glorifico o meu Deus porque eu sei que Ele demonstra generosidade. Versículos 30 e 32 chama a atenção de que pelo menos 4 vezes ou 3 vezes a palavra misericórdia são assim destacadas. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, falando de mim, de você, de todos os gentios, mas agora alcançastes misericórdias pela desobediência deles. Se nós estamos hoje, então, num ato de culto, que às vezes nós temos o coração, puxa vida, hoje eu vou para a igreja, feliz da vida, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, maravilha, Senhor. Mas algumas vezes a gente, vamos lá para a igreja. Vamos lá, não tem muita coisa para fazer, não. Não vou ficar em casa assistindo filme também, vamos para a igreja. Paulo vai chamar a atenção de que ao fato de nós estarmos aqui, tem que ser motivo de grande alegria, grande exultação, porque é aqui que nós entendemos que nós somos alvos das misericórdias do Senhor. Nós somos alcançados. A ideia de misericórdia, literalmente, é a expressão de compaixão pelos necessitados. É a essência de levar ajuda ao miserável. E a maior necessidade do homem não é a falta de saúde. A maior necessidade do homem não é a falta de dinheiro. A maior necessidade do homem não é a questão de emprego. A maior necessidade do homem chama-se pecado, que separa ele da pessoa de Deus. E o único que pode resolver esse problema é o próprio Deus. Por isso, a misericórdia, a compaixão de Deus chama a atenção de um Deus que veio ao nosso encontro, que veio à nossa situação e se colocou lá na cruz do Calvário para que eu e vocês pudéssemos glorificá-lo. Talvez a gente viva nesse tempo presente um esfriamento, algo congelante em relação a isso. Porque quando nós pensamos na soberania de Deus, pensamos no Deus soberano, tira de nós toda a responsabilidade, tira de nós toda a autoridade daquilo que nós poderíamos fazer. Mas não é essa a questão. Porque mesmo na sua soberania, Ele traz responsabilidade, a mim e a você. Mesmo na sua soberania, Ele ainda lida com a minha vida e com a tua vida, para que a gente venha viver uma vida em sujeição a Ele. Mas é importante que se frise. Tanto judeus quanto gentios são salvos, baseados e alicerçados unicamente na misericórdia do Senhor Deus. Não é o mérito, não é uma expressão que eu faça, não é algo que eu sou, mas a única expressão que nós temos aqui é a graça soberana de Deus. Paulo está chamando a atenção daquele povo, descrevendo para eles exatamente quem Deus é, o Deus soberano, que te leva a poder estar aqui e entender de que não importa o que aconteça na história da sua vida, é Ele que está no controle. Paulo leva-nos a compreender que, independente de qualquer circunstância que nós venhamos a vivenciar, que nós venhamos a estar, esse Deus, Ele é íntegro. E Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele falou que um dia viria resgatar a sua igreja, Ele vai cumprir. Se Ele falou que um dia resgataria o povo de Israel, Ele vai cumprir. Já vimos vários textos hoje pela manhã e agora à noite, de que esse Deus, na sua fidelidade, vai agir com a ação completa. Paulo, então, chama a minha atenção e a tua atenção para descrever exatamente isso. Isso tudo acontece porque Deus, na sua soberania, também é generoso. Também faz com que nós venhamos a ser abençoados, não apenas com a salvação. Paulo, em Efésios capítulo 1, vai chamar a atenção: bendito o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. A gente está aqui, a gente tem a oportunidade
de realmente abrir o coração, de realmente engrandecer a esse Deus, de realmente louvá-lo, por saber que sim, nada, como diz o próprio Cristo, nem um fio de cabelo da cabeça cai, sem que Ele tenha ciência. A gente está aqui por termos plena convicção de que sim, não é apenas na história, mas é porque esse Deus ele é fiel desde o início dos tempos. Desde o início, quando Ele criou os céus e terra. Desde o início de todas as circunstâncias, a sua fidelidade é o que mantém. Paulo vai chamar a atenção, ainda que eu e vocês sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele não vai contra a sua própria glória. Mas é interessante frisarmos e notarmos, porque Deus é soberano e a sua soberania me leva a adorá-lo, me leva a glorificar, porque gradativamente eu sou chamado a fazer isso por conta da sua misericórdia, por conta da sua bondade. O Salmo 86, por exemplo, versículo 5, chama a nossa atenção dizendo, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. É interessante porque quando a gente olha para essas verdades, como no Salmo 136, versículo 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Ou, mais ainda, como nós olhamos para o texto de 1 Reis, quando Salomão, ali na apresentação do templo, chama a atenção, descrevendo assim, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque andou contigo com fidelidade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face mantiveste-lhe grande benevolência, e lhe deste um filho, que assentaste ao seu trono, como hoje se vê. Eu sei que meu Deus, Ele é bondoso, eu sei que o meu Deus, Ele é misericordioso, eu sei que o meu Deus, Ele é compassivo. Eu sei que esse Deus não é apenas o Deus soberano, mas é o Deus que se importa. É o Deus que está olhando para mim, é o Deus que estendeu os braços, é o Deus que vem ao meu encontro. Não é apenas o, como dizem por aí afora, não é o cara lá de cima. Deus é o ser de perto. Deus é o ser que está próximo. E esse é o princípio da misericórdia. Porque não tem como eu exercer misericórdia sobre a vida da Julinha se eu não me aproximar dela. Essa é a grande questão. Eu estou apresentando a vocês, eu estou falando a vocês de um Deus que se aproximou de nós. Eu estou chamando a atenção de vocês a quando tiverem oportunidade de glorificar o nome de Deus, de quando tiverem oportunidade de exaltar o nome de Deus, vocês tenham em mente, vocês não estão adorando um Criador que criou os céus e a terra e abandonou. Mas muito pelo contrário, esse Deus, mais do que se importa, chama a atenção para estar junto. Mas o pecado separou-nos de Deus. O pecado fez com que eu e você nós viéssemos a ser rebeldes. Diferente da nação de Israel, éramos inimigos. Não conhecíamos a Deus. Foi através da rejeição daquele povo que passamos a ter ciência e noção de quem Deus é. Mas na nossa aceitação, na nossa compreensão, no nosso entender de quem Deus é, aquele povo rejeitou. Rejeitou a Cristo, o Salvador. Eles agora caminham cegos em pecados. É importante que quando eles voltarem, quando isso acontecer, como disse pela manhã, vai ser um triunfo tremendo. Porque se na ação deles em rejeitar a Cristo trouxe bênção para a minha vida e para a tua vida, de nós nos aproximarmos de Deus, quando eles vierem entender, compreender que o Salvador estava com eles, e como nós vimos pela manhã, eles se renderem a Cristo completamente, nós estaremos exaltando e glorificando ao Senhor pela vida eterna. Porque com certeza, o tempo dos gentios, como diz o apóstolo Paulo, esse tempo da plenitude dos gentios e o tempo de Israel tirar o pecado, o Senhor Deus tirar o pecado da nação de Israel chegará. E quando isso acontecer, será para louvor e para a glória do Senhor. Então o apóstolo Paulo não tem uma outra maneira de terminar. Ele não tem uma outra maneira de findar esse discurso. Porque você é convidado, e eu sou convidado a assim entender, Deus, o Senhor está no controle. Sim, controle da minha história de vida. O Senhor está no controle. Sim, porque o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. O Senhor está no controle. Sim, porque o Senhor é generoso em abençoar e manifestar sua misericórdia. Mas Deus, o Senhor é Deus soberano. Porque não dá para entender como é que o Senhor se importa com os seres que agem em rebeldia com o Senhor. Como é que o Senhor se importa com pessoas que hoje elas possam até trazer à mente, ao coração,
o louvor ao Senhor. Mas, na prática, muitas vezes, as suas ações são rebeldes. Elas tiram o Senhor do centro da vida delas. Como é que nós podemos entender um Deus que se importa com o pecador? Como é que nós podemos compreender um Deus que olha para a minha vida, que olha para você e vem ao nosso encontro, através da ação do Senhor Jesus Cristo? Veja o que o apóstolo Paulo, então, chama a nossa atenção. Versículos 33 em diante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão indescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Deus é soberano. E um dia, eu e você, nós estaremos louvando e engrandecendo a Ele. Conforme a canção lá de Apocalipse. É importante que vocês tenham plena ciência disso. Um dia, nós estaremos dizendo, digno é o Cordeiro. Um dia, nós estaremos realmente chamando a atenção de todos que estarão em nossa volta, louvando e bendizendo ao Rei dos Reis.